Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, mais uma coletiva do professor Abel Ferreira. Desta vez concedida ontem à noite após a derrota do Palmeiras em Mirassol, 2-1 para o Mirassol. O Mirassol jogou bem. O Palmeiras não jogou bem. Então, quando as duas coisas se encontram, natural que o resultado acabe sendo negativo. Queria só fazer uma observação antes de entrar no professor Abel. Eu compreendo a apreensão, né? A emoção do torcida. Eu também sou torcedor, né? Também fico apreensivo. Mas uma das coisas que eu mais li, mais ouvi desde a partida foi: se jogar assim contra o Flamengo vai tomar pau. Se jogar assim contra o Santos vai tomar pau. Por que a gente tem que tomar como parâmetro sempre a pior partida? Por que ninguém fala, se jogar igual jogou contra a LDU, ganha até da seleção do universo? Então, depende do qual parâmetro você quer adotar. Qual é o padrão do Palmeiras? O padrão do Palmeiras é o de ontem? O padrão do Palmeiras é diferente do de ontem? Então, se a gente quiser projetar algo para frente, a gente tem que projetar em cima do padrão e não em cima do ponto mais baixo da curva, como foi o jogo de ontem, ou como foi o jogo da ida contra a LDU. Acontece, esses jogos acontecem, mas o que costuma acontecer mais? Então, acho que não é justo a gente projetar a forma como o time jogou ontem para o restante da temporada. Principalmente porque eu entendo, aí é a minha opinião, que foi muito mais por conta de alguns desempenhos individuais e nem tanto por conta de um desempenho generalizado que o Palmeiras foi mal, e principalmente, porque o Mirassol traçou ali um plano de jogo, foi muito bem, executou muito bem, foi feliz, é verdade, né? Se eles não conseguem fazer um golzinho ali no começo, a partida provavelmente seria outra. O Palmeiras já entregou a vantagem para os caras logo de começo, aí complicou, né? Mas isso é só o que eu acho. Vamos ver o que o Abel acha. A atuação do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, o que não deu certo na estratégia do time para o Mirassol sair na frente e até comandar o jogo na primeira. Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que podemos estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai dar a volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. Segundo o Abel, foi melhor no físico, foi melhor no tático, foi melhor no técnico, foi melhor em tudo. Beleza. Ao generalizar, ele está evitando expor individualmente alguns jogadores. Então, ele está protegendo principalmente seu Felipe Anderson, seu Carlos Miguel e o seu Murilo, que foram muito mal ontem. E, coincidentemente, ali o lado esquerdo, né? E o Piquerez também não foi lá grande coisa. O nosso lado esquerdo foi muito mal e eles exploraram muito bem o lado esquerdo. Pensando no jogo contra o Santos, o Palmeiras vai ter muitas ausências, seja por convocações, agora também mais uma, um terceiro cartão amarelo levado pelo Andreas. Você pode pensar numa mudança de formação tática para esse jogo contra o Santos, pensando até em vir com 3 atacantes, já que vai ter o Flávio, também o Vitor Roque? Acabamos de perder um jogo justamente, vamos preparar esse na altura com os jogadores que tivermos à nossa disposição, está bem? Abel, poucas ideias, né? Também até porque a pergunta foi sobre o jogo contra o Santos e a gente, nessa atividade, a ideia é falar sobre o jogo contra o Mirassol, então ele meio já dispensou. Vou ver, não pensei ainda, calma. Abel, quanto que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Sabe o que me incomoda? Esse tipo de estatística estúpida, chamada estatúpida, né? Contra os times do G6. Olha a tabela, meu amigo. Olha a tabela.
Palmeiras 68, Flamengo 68. Ah, o Palmeiras contra o G6 fez menos pontos. E o Flamengo contra os times do não G6 fez menos pontos. E no final, o que conta? O que conta é pontos, não contra quem foram feitos os pontos. É a estatística mais burra que eu já vi em 50 anos brincando de acompanhar futebol. Mas isto só jogamos contra os G6? Então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra os G6? Não. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me. Mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30. Não jogamos. Isto é uma prova de regularidade. Ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros. Vale 3 pontos. Percebe como há uma diferença clara de interpretação de dados entre quem está vendo as coisas como elas são e quem quer ver as coisas erradas? Essa estatística do G6 é a típica estatística de quem quer levantar um ponto. Eu vou criar aqui uma visão que vai tornar as coisas negativas. É de quem quer bagunçar. Quem inventa essa história de G6 é porque quer tumultuar. Não quer nada, mas não quer ajudar. Não é crítica construtiva, não é construtiva. Esse tipo de crítica não é construtiva, é destrutiva. É esse o tipo de atitude que a nossa torcida sabota o nosso próprio time. É lamentável. E aí a imprensa, óbvio, capta, porque isso vem de rede social, né? Aí a imprensa capta e promove, claro. Adora um sangue, que imprensa que não gosta de sangue, né? Retornamos à Rádio Bandeirantes. Hoje você perdeu o Andreas Pereira no jogo contra o Santos no sábado. E não vai ter aí já 4 nomes que foram convocados. Esses 4 podem virar 7, ainda a depender da convocação uruguaia. Quero saber de você o quanto essas partidas em meio à data FIFA podem aí ser decisivas para o título do Campeonato Brasileiro. Se alguma estratégia para algum jogador retornar aí, para pelo menos estar à disposição contra o Vitória, foi adotada. Olha, eu como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Abel, essa campanha do Mirassol, estreante na Série A, que não perdeu para ninguém jogando diante do seu torcedor, é um exemplo perfeito, na sua opinião, de talvez o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos tempos, que a gente pode chegar no final com 2 times chegando na casa dos 80 pontos. Não sei. A pergunta é: comente sobre o Campeonato Brasileiro, né? Queria tanto ouvir um pouco mais sobre o jogo, de por que o Palmeiras foi mal, por que certos jogadores não foram bem. Mas eu entendo também que o Abel evita de expor os jogadores. Mas também as perguntas, né? Ou elas estão falando de coisas genéricas, ou elas estão querendo colocar lenha na fogueira. E aí, isso não, né? Isso não ajuda muito a gente a elucidar as coisas sobre o jogo de ontem, que é o que a gente mais queria saber. Mas vamos lá. Vocês só dizem que só há 2 equipas que competem por esta competição. Eu acho que
muito boas equipas que competem nesta competição. A diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa no pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Né? Vocês jogaram, eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, né? Não pesa, uma leve, parece um jovem de 23 anos quando tem 30 e não sei quantos. É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente e o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Agora, a verdade é o que tu disseste e que eu disse ao treinador deles, parabéns pela excelente época que estão a fazer. Todos os anos há sempre um outsider, uma equipa que faz campeonatos fora daquilo que tu tens em perspectiva, e sem dúvida nenhuma o Mirassol é uma dessas equipas, é uma surpresa este ano. Claro que para o ano vão ter que viver com aquilo que fizeram este ano, uma equipa que tem tudo para poder ir à Libertadores, jogar com essa competição também e o que deixa de ser novidade, já as equipas começam a olhar de outra maneira, uma equipa que tem uma zaga bem experiente, dois centroavantes com 1,90 m, capazes de uma equipa muito física, que joga bom futebol, com muita dinâmica, com uma mobilidade dos médios que andam para todo lado, que acaba por ser uma desorganização organizada que cria muitas dificuldades aos adversários, se expõe um bocadinho muito para as transições, porque deixam muitas vezes só os dois zagueiros em cobertura, mas aquilo que eu disse do início, por muito que eu possa dizer aqui, o que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol. Hoje foi muito melhor que o Palmeiras. Acho legal quando ele fala em desorganização organizada. Isso talvez signifique que nem ele entendeu direito qual era a proposta do Rafael Guanais, a dinâmica proposta pelo Guanais, principalmente no meio do campo. De fato, os caras correm pra caramba, né? E eles dosam essa correria. Então, você pega os primeiros 15 minutos, foi uma correria maluca dos caras. Aí eles tiveram que dar uma parada. E eles voltam a promover essa correria a partir dos 35, logo depois que o Palmeiras fez o gol de empate. E eles conseguiram dosar essa correria. E quando eles promoveram a correria, quando eles resolveram ocupar o campo todo, eles se tornam uma equipe realmente muito difícil de ser enfrentada. Só que eles não conseguem, óbvio, nenhuma equipe vai conseguir promover isso durante os 90 minutos. Só que eles foram muito eficientes. Eles começaram desse jeito, aí eles deram uma recolhida, tomaram o empate, voltaram, fizeram o segundo gol, e aí no segundo tempo eles se encolheram, ficaram aguentando porrada, botaram o busão amarelo ali na frente do gol, e o Palmeiras não conseguiu furar, exatamente porque também não estava numa noite lá muito inspirada. Se o Palmeiras tivesse uma noite inspirada, fatalmente teria pelo menos conseguido um empate. O Mirassol, como ele falou, está invicto jogando aqui, né? Você sentiu alguma dificuldade? O que tem diferente de jogar aqui? É realmente a confiança do adversário que chega aqui e joga leve com a sua torcida? É verdade que... Deixa eu só falar uma coisa em relação ao King Naldo, que ele falou. Porque joga leve, porque eu já joguei com ele contra o São Paulo, contra o Grêmio. Ele não mencionou o Reinaldo, mas tá claro que ele estava falando dele, né? De fato. Pega esse esquema desse Guanais aí, tenta aplicar no Flamengo, no Palmeiras, não consegue. É muito difícil, porque é um esquema que tem vulnerabilidades. O Mirassol não é imbatível. O Mirassol não está em primeiro nem em segundo lugar, está em quarto. Significa que perdeu mais pontos que o Palmeiras. É mais fácil você estabelecer esse tipo de comportamento, cobrar esse tipo de comportamento dos jogadores, quando não tem torcedor ali cercando o CT se perde 3 jogos seguidos, né? Já viu notícia na mídia de a torcida do Mirassol invade o CT? Nunca vai acontecer. Então é mais fácil.
sem dúvida, é mais fácil de trabalhar. Claro que tem todo um mérito da diretoria do Mirassol. O projeto de futebol do Mirassol é bem legal. É um projeto com começo, meio e fim, é um projeto estruturado, é um projeto que começa de baixo para crescer. Eles não precisam atropelar etapas, exatamente porque não tem pressão da torcida. Por que os clubes de futebol se endividam? Porque os caras são desesperados, porque, pô, eu preciso de resultado agora. Eu não posso esperar 3 anos para ter um resultado. Então, eu preciso comprar o medalhão, cara, um jogador bom, para vir aqui e resolver. Aí arriscam, né? Eles ficam naquela loteria, naquele cassino. Pô, vou contratar o Lucas Moura, vou contratar o Oscar, vou contratar o Memphis Depay, vou contratar o Neymar, e eles vão resolver. E aí, olha o que acontece com esses 3 times que eu acabei de mencionar. Porque são desesperados, porque tem pressão. E no Mirassol não tem essa pressão, então também realmente é muito mais fácil. Uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. De novo. Sabem o que é que eu estou a falar, não sabem? Se é o exemplo jovem desse lado, né? Este jogador jogou o São Paulo, o Grêmio. Falar dele, mas poder falar de outros, não é? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos, eu vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos, e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Obrigado, gente. Bem? Finalmente, no finalzinho ele falou, olha, nas 2 jogadas de gols deles, a gente cometeu erros individuais imperdoáveis. Não usou essas palavras, mas ficou claro que foi isso que ele quis dizer. No primeiro gol, uma falha coletiva ali do lado esquerdo, né? Felipe Anderson, Piquerez, Murilo e Carlos Miguel, todos falharam. Aliás, o lance começa com uma cabeçada para trás do Kelvin, que também não foi bem no lance. Primeiro minuto de jogo, todo mundo ainda meio frio, do nosso lado, porque do lado deles eles entraram fervendo. E o segundo gol, aí é gol de pelada, né? Tomar um gol daquele que nós tomamos no segundo gol, realmente, no último lance do primeiro tempo, é de doer, né? E esse vai todo na conta do seu Carlos Miguel, que foi realmente muito mal no lance. Ele fez boas defesas durante a partida, mas nesse lance específico, que foi decisivo, ele foi horroroso, né? Então, tem mais um para torcer a orelha. Olha que ele é grandão, hein? Tem que pegar uma escada lá, torcer a orelha dele, porque foi muito mal e nós vamos precisar dele, cara, porque o Everton tá lesionado. Ou queima e coloca o Lomba. Seria incinerar o cara, né? Foi feito um investimento nele. Se você faz isso agora, você incinera esse goleiro. Ele tá seguro? Foram falhas pontuais ali que não tendem a acontecer? Ou já deu uma insegurança? Porque não pode custar 2 campeonatos. Investiu não sei quanto. Pô, nós estamos na beira de ganhar 2 campeonatos. Se ele tiver inseguro e ele vai transmitir essa insegurança para toda a defesa, tem que tirar. Então, cabe à comissão técnica ver com muito carinho a situação do Carlos Miguel. Se vale a pena continuar apostando nele ou não. Eu não sei. Pode ter sido simplesmente falhas pontuais, não estava numa noite boa, estava meio com dor de barriga. Não sei. Agora, se é um negócio que deu desconfiança ali, tem que pensar muito bem. Eu vou repetir, eu não sei. É só quem está ali perto, quem está acompanhando dia a dia, quem está, sabe, sentindo, vendo no olhar dele depois do jogo como ele estava, se ele saiu de cabeça erguida, se ele saiu de cabeça baixa, sabe? São detalhes que podem ser decisivos. É isso aí.
terminamos, então, mais um React. Foi curtinha a coletiva do Abel, né? Poderia ter falado mais, mas ele estava poucas ideias. Então, tem dia que é assim mesmo. Vamos em frente. Hoje à noite temos live aqui no nosso canal, às 20 horas, Verdades ao Vivo. Vou dar uma respirada, porque não tem jogo durante a semana, depois de muito tempo, né? Ufa! Mas já tem jogo sábado. É data FIFA, nenhum time vai jogar por 2 semanas, menos Palmeiras e Flamengo e seus respectivos adversários. Palmeiras pega o Santos, Flamengo pega o Sport. É uma rodada favorável ao Flamengo. Palmeiras tem que fazer os 3 pontos na Vila Belmiro, desfalcado. Como vai fazer isso? Não sei, mas tem que fazer. Vamos em frente, turma. Então, vamos lá. De novo, reforço o convite para o Verdades ao Vivo hoje às 20 horas. E a gente volta a fazer transmissão de jogo no sábado, Santos e Palmeiras, direto da Vila Belmiro. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência de sempre, pelo apoio. Um grande abraço e saudações ao Viverdes.